Olá, nosso podcast aqui do programa Cidade em Foco começando, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita para seguir as nossas redes sociais, Cidade em Foco, Telejornalismo, segue a gente lá, porque hoje é dia de falar sobre política. Pois é, estamos recebendo nessa semana no nosso podcast Júlio Canelinha, que veio conversar aqui com a gente, falar sobre os novos planos agora. Enfim, fique ligado que vai ser um bate-papo bem legal. Seja bem-vindo ao podcast do Cidade em Foco, Canelinha. Obrigado, Tatielo, que agradeço a todos vocês do Cidade em Foco por abrir esse canal aqui para deixar a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Você é sempre bem-vindo. Bom, não tem como falar em Canelinha e não falar de política, né? Verdade. Desde muito novo você vive nesse meio, né, Canelinha? Eu comecei na política pelo movimento Apesar estudantil. de você ser muito novo, já te contando. Mais ou menos, não sou tão novo não. Eu comecei com os 14 anos de idade, minha primeira filiação no PTB, na época foi aos 14 anos, na juventude do PTB. Fui presidente municipal, do Diretório Municipal da Juventude, depois fui presidente estadual e cheguei à vice-presidência nacional e à presidência nacional da Juventude do partido. Mas acho que se deu mais essa vida política, né, na verdade, porque eu já vivia nesse ambiente dentro de casa. Sim. Meu pai já era vereador do município e também pelo comércio que nós tínhamos ali no Limoeiro. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade junto com meu pai ali na Chavanda, servindo café, água, a cerveja, ali atendendo, fazendo o meu trabalho ali como balconista ali junto com meu pai antes do colégio. Ia para o colégio na parte da tarde, eu, às vezes estudava de manhã, eu trabalhava à tarde e estudava de manhã. E ali, acho que veio mais esse retrato político para minha vida, porque era comum os políticos irem para lá tomar café. Então eu sempre convivi com os 6 prefeitos, com os deputados que vinham à cidade, o governador. Sempre que vi a cidade eu tenho muita memória do Marco Aurélio Alencar, do Marcelo Alencar, Marco Aurélio Alencar, que era filho do Marcelo Alencar, até então, que brincava muito comigo quando eu era criança. O Marco Aurélio Alencar, o Marcelo Alencar, quando chegava à cidade, sempre parava lá para poder comer um pastel de queijo e tomar um café com leite. E eu servia, quando chegava esses políticos, meu pai fazia questão de me incentivar e falava: vai lá você servir o governador, vai lá você servir o deputado Jarbas Estelma, Sim. Roberto Jefferson, o próprio Rogério Onofre, Guguta, todos os políticos do Ronaldo Santos, todos os políticos aqui, tradicionais da nossa região aqui, Noel de Carvalho, todos eles estavam sempre presentes lá na Chavanda. Então eu via, né, naqueles políticos os meus heróis, os meus exemplos, né? Chegava cada um ali contando a sua história, da sua cidade, falando sobre conquistas que conseguiram em cada lugar. Eu já vivi isso dentro de casa, ali fui tomando mais gosto disso, e aí segui por esse caminho de juventude estudantil, depois de juventude partidária, fui até a presidência nacional da juventude do partido, e aí depois um mandato político aos 19 anos de idade. Entendi, bacana. Bom, entre todas as suas funções, né, que você já ocupou na vida pública, a última e mais recente foi na Secretaria de Governo. Gostaria que você destacasse um pouco do trabalho que você realizou lá. Tatielo, foi uma experiência fantástica trabalhar com uma equipe da Secretaria de Governo. Eu já tinha ocupado outras funções em outros governos estaduais. Eu fui subsecretário de envelhecimento, né, em um outro momento do governo, mas eu nunca tinha ficado direto ligado à administração geral, né? A Secretaria de Governo, você fica responsável ali praticamente de dar uma diretriz política para as demais secretarias. E uma secretaria muito grande, né? É a maior secretaria do governo todo. Foi um desafio enorme, né? Mas com uma equipe muito qualificada, com os programas que a gente conseguiu dar velocidade, a gente conseguiu ter um aproveitamento de mais de 100% de trabalho. Foi fruto de muita dedicação, muito empenho, muita cobrança do secretário Rodrigo Bacelar na época, que é um cara que trabalha muito, tem um perfil muito parecido com o meu, gosta de acordar cedo e trabalhar até tarde, muito tarde do dia. E a gente conseguiu fazer com que o trabalho dele fosse de verdade uma revolução. A gente pegou e mais do que dobrou o número de bases do Segurança Presente, que é um programa que foi destaque, né, para toda a gestão dos governadores que passaram, e agora com esse destaque especial no governo Cláudio Castro, em todas as pesquisas que foram feitas antes da campanha, da pré-campanha eleitoral. Eu lembro que todo o cientista político que avaliava o governo Cláudio Castro, ele falava: poxa, esse programa de Segurança Presente é a boutique de vocês precisam falar mais disso. E a gente ficava muito feliz porque a gente conseguiu de verdade fazer com que o Segurança Presente chegasse no interior, chegasse à região metropolitana. Governos para trás direcionaram esse programa de polícia de proximidade mais para dentro da capital. E a gente deu esse corpo de trazer para o interior, para a região metropolitana, de fazer com que agora
os 92 municípios, né, os 91, mais o Rio de Janeiro, obviamente, todos eles têm um anseio de ter um segurança presente. Então hoje eu posso dizer para você com toda tranquilidade, nós fizemos com que um projeto que estava lá dentro de uma caixinha chamada Rio de Janeiro, ele se tornasse agora um pedido de todos os prefeitos pelo Estado pela eficiência. Se o projeto não fosse tão bom, não se teria tantos pedidos. Eu posso te garantir, porque eu estive lá, todos os municípios querem esse programa lá dentro. Em Três Rios, né, nós temos aqui bem pertinho da gente, né? Bem pertinho. Se Deus quiser, em breve, teremos em Paraíba do Sul. Estou na busca disso. Entendi, bacana. E agora sobre esse novo momento que você vive. Você está na LERJ, né? Explica pra gente um pouco sobre a sua função, sobre o seu trabalho a partir de agora. Tá. Na verdade, estou seguindo para a Assembleia Legislativa. Eu cheguei lá na semana passada, o Rodrigo Bacelar assumiu a presidência. Né? Ele me pediu, na verdade, para que ficasse um tempo, além da mídia ter divulgado várias outras coisas, falaram, noticiaram alguns jornais do Rio que eu tinha brigado com o secretário Chico Machado, que existia um racha entre o nosso grupo político e a nossa relação, que eu teria brigado com o governador Cláudio Castro. Nada disso existe, nada disso passou hora nenhuma pela nossa relação, pelo contrário, o governador é um grande amigo, um grande conselheiro, uma pessoa que eu aprendo muito todos os dias, um grande amigo que eu tenho da minha vida particular. O Chico Machado também, um grande irmão, uma pessoa que eu aprendi, né, a respeitar muito com a maneira dele trabalhar, como um amigo que eu tenho ele também para minha vida particular. E não houve, quero que de verdade desmentir essa mentira que alguns veículos noticiaram. Na verdade, o Rodrigo já tinha me pedido, né, no momento em que ele foi para a Assembleia Legislativa, para que eu ficasse um tempo, para que eu fizesse a transição, cuidasse da transição dos programas para o novo secretário. Então eu fiquei ali por um período, né, de 2 meses, 1 mês e um pouco, nessa nova gestão do Chico Machado, fazendo a transição, mas ele já me aguardava na Assembleia Legislativa, inclusive até o meu cargo já estava lá à espera para que eu ocupasse lá a função de assessoria especial dele, para auxiliá-lo na gestão da presidência da Assembleia Legislativa. Entendi, uma continuação do trabalho, né? Na verdade, uma continuidade. A gente montou uma grande equipe na Secretaria de Governo que deu certo, né? Todo mundo tem o mesmo ritmo de trabalho, todo mundo gosta muito de trabalhar muito, e a gente vai levar de verdade para a Assembleia esse olhar também do interior. Foi o que o Rodrigo implementou na Secretaria de Governo. Na verdade, nós pegamos programas que eram visíveis somente na Baixada Fluminense, na capital, levamos para o interior e fizemos de verdade uma política de proximidade maior com o interior. O governador sempre teve uma avaliação positiva com relação de um interior forte, um Rio de Janeiro forte. Praticamente o que São Paulo sempre entendeu e deu certo. Que o interior de São Paulo, quando se fortaleceu, fez com que São Paulo ainda fosse uma potência maior ainda. E acho que o Cláudio tem muito essa pegada de entender que o setor produtivo, o setor da agricultura, o setor dos grandes eventos, ele pode partir do interior para a capital. A gente existiu lá para trás investimentos muito grandes, feitos tão somente na capital, e a gente viu por muitos e muitos anos o interior ser um pouco esquecido pela parte do governo estadual. E agora o Cláudio tem mudado esse perfil e está dando certo. Eu acho que é uma política que de verdade vai fazer com que o interior se torne pujante, se torne forte, e a gente possa de verdade fazer com que o interior do Rio de Janeiro ele possa ser destaque e voltar a ser plural para todo mundo, para atender as demandas que a cidade necessita. Na verdade, a gente sabe que se nós não tivermos o interior funcionando a agricultura, a pecuária, o abastecimento da capital fica insuficiente. Então é preciso ter esse olhar mesmo pelo interior, e acho que o Rodrigo está levando para a Assembleia Legislativa esse olhar de interior, de atender os deputados do interior, de olhar pela cidade, de construir essa política plural, né, levar para o parlamento essa identidade de conversar com a direita, com a esquerda, ter esse potencial de dialogar com os dois lados, sem ter ali, obviamente, um governo hoje que é de direita, mas também ter também ali essa recepção, porque na verdade o governador foi eleito pela direita e pela esquerda, ele não foi eleito só pela direita, teve pessoas de esquerda que também votaram nele, mas também, quando se vira governador, você precisa governar para todo mundo. E é de verdade com esse entusiasmo e com essa maneira que a gente está levando para a Assembleia Legislativa. Entendi. Bom, quero falar também a respeito de um assunto que vem causando muito transtorno, né, para toda a população aqui da nossa região, que é a falta do Rebecão em Três Rios. Um momento de tristeza, e as pessoas ficam ali horas e horas e horas esperando. É um problema que nunca se resolve. Você recentemente, né, ontem, na verdade, né, postou nas suas redes sociais a respeito desse assunto. Queria que você falasse, chegou a levar essa demanda para o governador? Sim. Há algum tempo já, vários prefeitos aqui da região, João, Agutinho, acredito que até a própria Deise, enfim, todos os prefeitos aqui da região
sempre quando vão ao Rio de Janeiro falam sobre essa situação do Rabecão. Nós tínhamos aqui em Três Rios, né, uma viatura que ficava à disposição para atender aqui a nossa região. Com algum tempo passado para trás, foi removido esse equipamento de Três Rios e foi levado para Petrópolis. E aí a gente tinha que dividir com a nossa região, mais com a região serrana, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis. Então, por exemplo, se existisse um acidente com uma fatalidade em Friburgo ou Teresópolis, nós tínhamos que aguardar esse procedimento acontecer lá, acabar de fazer o atendimento para chegar até para. Então, às vezes, o corpo da pessoa ficava aqui no chão durante 10 horas. Às vezes teve acontecimento de ser atendido só no dia seguinte. Isso é muito doloroso para as famílias e existia essa cobrança muito grande. Como as pessoas sabem da minha ligação com o governador, sempre me fizeram a cobrança por onde eu passava. Pô, vê isso, Canelinha. E os prefeitos também, todos eles sempre cobraram muito isso ao governador, todos eles. Isso não é quero dizer assim, que eu dei essa notícia porque falei ontem com o secretário, mas isso não é não quero ser o dono dessa conquista, não. Acho que a conquista é para a nossa região. Ontem o secretário me ligou porque foi feita a compra dos veículos e já foi marcada uma entrega desse veículo. E aí ele me ligou na hora, brincou comigo, o Leandro é muito meu amigo, o secretário de Defesa Civil, quero fazer o agradecimento pelo carinho, a sensibilidade, por também, né, lembrar da gente aqui do interior. Ele me ligou ontem e falou: ô, chato, deixa eu te falar um negócio, já está comprado o carro para ir do Rabecão, fica tranquilo, nós vamos resolver isso até o dia 20. Eu vou mandar para um veículo 0 quilômetro para poder atender a região aí. No dia você vai lá junto comigo para a gente fazer essa entrega. Ele me ligou, eu falei: eu vou dar a notícia aqui agora, hein, porque se eu der a notícia aqui agora, depois eu que fico com a cara vermelha. Mas ele falou que até o dia 20 a gente vai ter de volta uma viatura nova para atender aqui a nossa região. Acho que é muito importante isso para a gente dar respeito, né, às famílias que passam por um momento de tristeza e pelo menos tentar amenizar esse sofrimento dessas famílias. Entendi, bacana. Bom, não tem como falar de Canelinha também não falar sobre Paraíba do Sul, né? E o amor que você sempre faz questão de ressaltar pela cidade. Queria que você fizesse uma análise, né, de acordo com a sua visão do atual cenário de Paraíba do Sul. A gente vê que você vem falando muito sobre isso nas suas lives também e posteriormente sobre as ações que você, na Secretaria de Governo, agora na LERJ também, vem trazendo aqui para o município. Tá, a respeito do cenário, existe sempre um comparativo, né, do governo passado para esse governo agora. Acho que são dois perfis diferentes. O Alessandro, que era o ex-prefeito, teve um olhar direcionado muito para a saúde, né, questão do CTI no município, a questão da volta da maternidade, o início da obra da Policlínica, que foi feito mais de 90% da obra, que foi entregue agora, e se faz uma festa como se tivesse feito a obra do zero, que a gente não consegue, na verdade, entender isso, que é uma obra que já estava praticamente encerrada e demorou 2 anos para poder se entregar uma obra daquele nível ali. Do cenário que a gente avalia é que hoje você não tem um projeto de governo de onde está saindo para onde está chegando. Você vê altos investimentos e uma prefeitura rica como é Paraíba do Sul hoje, ela está pegando dos 50 anos para trás o maior orçamento da história nesses 50 anos. O município de Paraíba do Sul hoje é muito rico, tem muito dinheiro, tem dinheiro sobrando para se gastar com muita coisa que a gente não vê como desenvolvimento do município. Você tem caminhos que são percorridos que são importantes. Você fazer um comparativo hoje, por exemplo, da limpeza de rua do governo do Alessandro para da Deise, a da Deise é melhor. Eu concordo. Ela está com essa questão de mais cuidado com a cidade, de fazer a limpeza, mas eu acho que a gente espera mais do que isso. Eu acho que isso é mais do que uma obrigação de manter a cidade limpa, de manter a cidade bonita, de manter as obras bem feitas. Isso é uma questão de conservação, né, de zeladoria. Isso é um papel mínimo dentro da administração pública, é uma obrigação do prefeito. Eu acho que o prefeito ele tem que buscar mais, tem que buscar algo mais. A gente não pode, por exemplo, se orgulhar e achar bonito ver Areal com 10 mil habitantes e Miguel Pereira com 23 mil habitantes dando show na gente. Eu, como sul paraibano, raiz, legítimo que sou, eu me sinto ameaçado e me sinto envergonhado com isso, quando eu vejo se destacar Areal e Miguel Pereira à nossa frente. Cidades bem menores que a nossa, cidades que, com todo respeito aos dois prefeitos, não tem grandes potenciais históricos como a nossa história. Nós temos riqueza histórica muito maiores do que essa, a Estrada Real passando aqui dentro. A gente tem conceitos aqui de museus em confidência, a gente tem aqui as igrejas para poder serem visitadas, a gente tem uma zona rural linda e com grandes investidores vindo aqui para o município, e a gente não está vendo um projeto de início, meio e fim. O que a gente está vendo, na verdade, uma preocupação em pagar dívidas que é do marido dela, da gestão do marido dela, e a gente vê de verdade
uma política de recuperação do que ele fez sem um projeto. Ele, pelo menos, lá atrás, tinha um projeto de início, meio e fim. Ela está perdida, completamente atrapalhada. O que a gente vê é ela o tempo todo atrapalhada sem saber para onde vai. Na verdade, a população de Paraíba do Sul criou uma expectativa muito grande na Deise Onofre. As pessoas achavam que a Deise Onofre era o Rogério Onofre. E o Rogério, daquela época de 97, ele era bom para aquela época. Eu concordo com isso. Para aquela época ele era muito bom. Mas, infelizmente, eles continuam com as mesmas práticas, com as mesmas maneiras de fazer política. E as coisas mudaram. Hoje o telefone está aí para filmar tudo, para gravar tudo. Hoje o acesso às coisas são muito rápidas, as informações são muito rápidas, todo mundo tem informações da transparência do município. As pessoas sabem onde os recursos são aplicados, não é mais como era em 97. Né? Então, ninguém mais é bobo, ninguém mais vai ser enganado por essa história de comprar o vereador, comprar o apoio de não sei quem, comprar o apoio de não sei quem. Está todo mundo vendo isso, está na cara de todo mundo. Então, eu espero de verdade e me coloco sempre à disposição para o debate com ela ou com qualquer outro, para poder debater uma Paraíba do Sul grande, para trazer para cá de verdade projetos que vão de verdade causar impacto na vida das pessoas, onde a gente de verdade vai gerar oportunidade para que as pessoas possam de verdade olhar para frente e sentir orgulho da cidade. A gente não pode só sentir orgulho de se recuperar o que foi feito em 97, é pouco. O que eu acho, Tatila, é que é pouco. Não é que vai fazer uma comparação. Se for fazer, vou fazer uma comparação do Alessandro para a Deise. Tudo bem, a Deise está melhor na questão de querer de cuidar da cidade. Mas eu quero olhar uma visão de cenário. O que se aponta para o desenvolvimento do que está sendo feito hoje? Qual a expectativa de nós aumentarmos aqui o PIB? Qual a expectativa de a gente aumentar a receita? Qual a expectativa de a gente encerrar com todo esse dinheiro grande que está sendo gasto? Para chegar onde? Para se fazer o quê? Para empregar quem? Eu não aguento mais, Tatila. Todos os dias na porta da minha casa, 20, 30 pessoas pedindo emprego. A cidade não tem emprego. O número de violência está aumentando. Ela é a primeira prefeita eleita no município sem política pública para mulher. Ela é a primeira prefeita da história de Paraíba do Sul eleita, não criou uma secretaria para criar política pública para mulher. E eu vejo o tempo todo, com muito maior respeito, a minha cidade que tem que estar bonita, tem que estar arrumada. Eu vejo o tempo todo a preocupação dela em cuidar de jardim. Em pintar meio fio. Isso é importante, isso mas isso aí a gente bota o secretário para fazer, tem que ser de competência. Isso não dá troca o secretário, pô. Bota a gente que tem disposição para trabalhar. Mas hoje o que a gente está vendo aqui é só esse direcionamento de fazer a política deles, dos mesmos para os mesmos, de sempre, que era feito lá em 97. E eu desde então, quando fui ocupar a Secretaria de Governo, conversei com ela muitas vezes, tentei o diálogo por muitas vezes, e depois de um certo tempo eu entendi que eu iria fazer as ações aqui do Governo do Estado com a permissão do governador Cláudio Castro, ela querendo ou não querendo, porque eu senti de verdade que ela estava preocupada com o processo político e não com a vida das pessoas. E aí nós conseguimos fazer com que a promessa de anos, que muitas pessoas já esperavam, aqui em Paraíba do Sul, eu que já pratico a política há muitos anos, desde a época de juventude, já tinha ouvido vários governadores prometerem o tão sonhado asfaltamento de Cebolas a Fagundes, que já veio de promessa lá do governo do marido dela, dos outros prefeitos, dos ex-governadores todos, eu já vi todos eles virem prometerem isso, e o governador Cláudio Castro está investindo aqui mais de 12 milhões de reais em pavimentação, drenagem e captação de águas. Uma obra de quase 12 milhões de reais para uma prefeita que botou uma faixa na entrada da cidade dizendo que o governador era machista. E fez discurso, ela e o marido dela, dizendo que o governador não passava do pórtico para a entrada, que aqui na cidade ele não ia entrar para poder pedir voto. Se eu tenho um governador que investe 12 milhões de reais numa obra que já espera há muito tempo, eu recebia ele lá na porta da cidade. E já entregaria na mão dele mais 5, 6 pedidos. Esse sonho que eu revelei agora há pouco tempo de trazer o maior parque temático de águas para Paraíba do Sul, ele vai se concretizar, ele vai existir, se Deus quiser, para empregar 2.000 pessoas. É isso que a cidade precisa. É de alguém que vai buscar um projeto grande. Não é alguém que vai estar reformando a estação ferroviária e não tem trem. Ou tem um trem só parado lá para nada, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Cadê o projeto da malha ferroviária? Cadê o projeto de cuidado para poder se dizer assim, daqui um projeto, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, a gente vai botar esse trem para funcionar. É isso, essa resposta que a população quer. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, eu vou empregar 1.000 pessoas.
Daqui a 10 meses a policlínica vai atender tantas pessoas. Mas não pode inaugurar uma policlínica daquele, o raio-x não está funcionando. O básico não funciona. Aí faz uma pirotecnia danada com uma obra que já estava quase pronta. A população não é boba mais, Tatilo. Eu estive acompanhando outro programa do governo do estado aqui dentro. Acompanhei de casa em casa a pesquisa, o programa, a sondagem que foi feita, o georreferenciamento do bairro Amapá, onde já existia também de governos passados o compromisso e a promessa de fazer regularização fundiária de lá. O governo do estado investiu dinheiro aqui dentro para fazer essa regularização, que era para o município fazer. Na época do Alessandro, eu perguntei a ele falou que custava em torno de 10 milhões para se fazer todo o georreferenciamento. O governo do estado bancou isso. Não teve um dinheiro do município, não teve um morador que pagou um centavo por esse serviço. E nós já entregamos em Paraíba do Sul quase 1000 títulos de regularização fundiária, dando a possibilidade de uma pessoa que tinha uma terra que muito mal tinha um contrato de compra e venda, que por muitas vezes não estava nem validado, e agora aquela pessoa pode de verdade passar para o filho, pode descansar em paz, sabendo que a propriedade dele pode ser transferida para um familiar, que ele pode deixar aquilo de herança para alguém. Para muita gente, pode achar que isso não é um grande ganho, mas para mim, como cidadão, poder dar oportunidade para as pessoas fazerem isso aqui é muito importante. Estou dando dignidade para as pessoas, coisa que era para ela estar fazendo, coisa que era o papel dela estar fazendo, e a gente está vindo aqui fazer interferência com o governo do estado, porque da maneira com que ela faz, ela ao invés de ajudar esse trabalho, ela tentou por várias vezes me atrapalhar nisso, ela botou a fiscalização lá dentro. Ela mandou a guarda municipal para lá, a guarda municipal ficou com vergonha no dia que teve que me falou, pô, Canelli, não queria nem estar, os guardas falaram comigo, não queria nem estar fazendo esse papel, mas estou aqui para poder dar apoio aos fiscais aqui. E eu bati na mesa e falei, ó, aqui é um trabalho do estado, vocês não têm autorização para isso. O outro é, você é fiscal de quê? Eu sou fiscal de transporte, então você não pode estar aqui. Você não vai proibir um governo do estado trabalhar, e a gente fez na marra. Precisava disso? Eu, como governo do estado, querendo ajudar, investindo na cidade, entregando título de regularização, estava sendo recebido aqui como um inimigo, como um adversário. E até então eu não sou adversário dela, eu não tenho nome meu aprovado em convenção, ela tem que se atentar, ela tem que acordar para isso. Chega dessa política do ódio, do piadinha, do apelidinho. Agora a última que eu soube é que ela me chamou de playboy. Pô, eu quem dera se eu fosse playboy. Não encaixa nem esse perfil comigo. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Já trabalhei em oficina de bicicleta do Catita, aqui publicamente para falar, eu digo qualquer um lá perguntar. Eu, aos 16 anos de idade, eu entregava água nas costas, galão no Solili Pedroso. Mas não era porque precisava, não, é porque eu sempre quis trabalhar. É porque eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de acordar cedo, de me dedicar ao trabalho 12 horas por dia, Tati. E não vou admitir nunca que essa cidadã que estava morando lá em Curitiba, morando lá em Florianópolis, lá longe, se escondendo de Paraíba do Sul, que teve que sair foragida, corrida de ônibus, para a Polícia Federal não pegar ela, me chamar de playboy, de moleque. Quem é ela para isso? Quem é ela para isso? Ela está acostumada a fazer isso com muita gente que ela paga, que ela faz o que ela quer. E comigo ela não vai fazer, Tati. Que aqui ela vai encontrar alguém que vai se dar o respeito a essa senhora, mas que também quer ser respeitado. Entendi. Então a gente vai seguir fazendo com que os programas do governo do estado cheguem aqui. Nós vamos entrar dentro do bairro Liberdade com o RJ mais serviço para poder fazer com que as pessoas possam retirar lá seus documentos. Nós vamos seguir com a manutenção da RJ 123 e, se Deus quiser, no futuro, com o asfaltamento, que vai ser importante também, outra via de acesso, de ligação de Paraíba do Sul com mais 3 municípios. Isso é visão de desenvolvimento. É dizer para os municípios que estão à frente, pode vir que o caminho está livre para Paraíba do Sul, vocês podem vir investir aqui, vocês podem vir comprar o seu terreno, vocês podem vir construir, vocês podem vir fazer com que projetos possam de verdade mudar a vida das pessoas. Não é essa conversa fiada, essas entrevistas malucas que elas fazem aqui, não é isso que vai fazer a desenvolver. Não é xingando o governador, não é botando faixa contra o governador que vai fazer com que o desenvolvimento chegue. Olha, é só ela olhar para o lado e ver o que o André Português está fazendo aqui do lado do Miguel Pereira. Está entregando uma cidade hoje, aqui do lado, com 23 mil habitantes, que está sendo mais visitada do que Búzios. Tá bom para você? E Paraíba do Sul está sendo mais visitado do que... esse cronograma que eu queria ouvir dela. É esse debate que eu quero provocar para ela. Desde quando ela assumiu a cidade, quantos turistas a mais estão visitando Paraíba do Sul?
desde quando ela assumiu a cidade, quanto de investimento estão chegando no Paraíba do Sul. Desde quando ela chegou à cidade, que ela pegou o município, o que melhorou para a vida das pessoas em Paraíba do Sul. E de verdade, quando ela terminar esses 4 anos, o que ela vai entregar de melhor com todo esse dinheirão que ela está gastando. É isso que a população tem que se atentar. É fazer um comparativo. É fazer um comparativo do que na verdade, a gente tem uma visão do seguinte: quando você tem uma coisa que é regular, comparada a um péssimo, acaba que o regular acaba sobressaindo. Estou dizendo que a gestão do Alessandro foi péssima, não. Mas a questão do cuidado de rua, ele mesmo já chegou a essa confidência, a questão do cuidado com as ruas, o pessoal que trabalhava na questão do cuidado com a rua não era tão ativo. E as pessoas estão fazendo esse comparativo. Mas ele ainda, pelo menos, pensou na questão da saúde das pessoas. Ela, o dinheiro que vem do governo do estado, todo mês é depositado para poder entregar ao hospital, nem isso ela quer repassar. Nem na saúde das pessoas ela está pensando. Isso é política pública que ela precisa praticar. É para as mulheres que ela tem que governar. Ela foi eleita como a primeira mulher prefeita, ela tinha que dar prioridade isso no governo, isso tinha que ser bandeira para ela de governo. Não foi só bandeira de campanha para ganhar a eleição que ela usou. Ela tinha que usar isso nas ações, ela tinha que praticar o que ela disse praticar. Então, assim, eu vou continuar pedindo ao governador as coisas para o Paraíba do Sul. Se ela não tiver a humildade e a gratidão de agradecer, deixa que eu agradeço, não tem problema. Deixa que a gente vai continuar pedindo que os investimentos continuem a chegar. Fizemos a regularização fundiária do bairro Liberdade, lá no Luiz Carlos Prestes, está terminando, daqui a pouco vamos fazer a entrega desses documentos. Fizemos a regularização fundiária do Brocotó, ali do Curupati, também uma área abandonada. Ela tem que seguir investindo com esse dinheiro do petróleo. E outra coisa que eu quero chamar a atenção: o dinheiro dos royalties, eles são recursos finitos. Eles não são recursos infinitos. Ela deu uma sorte de estar recebendo aí mais de 1 milhão e meio por mês de arrecadação, e está recebendo ainda mais ainda do retroativo. Então a DEIS está tendo dinheiro que 50 anos de prefeitura para trás ninguém teve. Que nunca na história tiveram tanto dinheiro em Paraíba do Sul, mas só que esse dinheiro vai acabar. Esse recurso é finito, ele não é infinito. E aí, o que nós vamos apresentar de entrega para a cidade? O que está sendo entregue de verdade, que vai ficar para o futuro, que vai fazer ser sustentável? Eu não vejo. Eu não vejo uma obra, uma aplicação sustentável nesse governo. Você vai dizer, isso aqui vai se sustentar, isso aqui vai se autossustentar, isso aqui vai mudar. Eu não estou vendo isso. Eu estou vendo sendo dinheiro gasto com um monte de coisa que talvez não seja a prioridade. Ah, está ficando bonito, tem que melhorar. Concordo plenamente. Tem outras maneiras de serem feitos com dinheiro privado, tem outras maneiras de serem feitos com parceria, que essa coisa pequena que ela está fazendo é mole de fazer. Ela tem que fazer, ela tem que entregar de verdade, é um planejamento para a cidade. Entregar, olha só, quando terminar o meu governo, eu vou entregar a cidade assim. Não vejo isso, não existe isso hoje no governo. Tá um tiroteio para lá, para cá, começa a obra aqui, termina, tá até hoje na entrada da cidade, o muro caiu do lado do início do governo dela. Não levanta o muro. Enfim, sendo que ali, naquela situação na entrada da cidade, se vocês forem lembrar, pegar os vídeos das postagens para trás, eu trouxe o DRM para cá, que fez o estudo geológico todinho, entregou para a prefeitura pronto. O que ela precisava pagar 80, 90, 100 mil reais para fazer um estudo, o Estado também pagou. Entregou na mão dela para fazer a obra. E ela não faz. E está lá aquele troço pronto para cair a qualquer momento. Agora colocaram uma grama lá pelo menos, para poder dar uma tapeada. Mas, enfim. Bom, Canelinha, agora uma pergunta que muita gente já está se fazendo, a população aqui de Paraíba do Sul. Não tem como você vir aqui participar do nosso podcast e eu não te perguntar isso. Júlio Canelinha virá ou não como candidato a prefeito? Eu vou esperar responder isso só depois da convenção. Ainda não tenho definido isso de verdade. Independente de eu ser candidato ou não ser, eu vou continuar ajudando o Paraíba do Sul. Essa questão de candidatura, ela não passa só por mim, passa pelo governador, passa pelo Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia. São meus 2 líderes políticos, então eu respeito muito essa decisão. Eu acho que o governador está num caminho grande de desenvolvimento, tem desafios gigantes agora. E às vezes a gente precisa até abrir mão dos nossos sonhos para poder seguir o sonho de quem te lidera, para você conseguir alcançar grandes objetivos. É um sonho que eu tenho, pessoal, de ser prefeito de Paraíba do Sul, nunca escondi isso de ninguém, sempre deixei isso muito claro. É um sonho de criança, toda criança sonha ser jogador de futebol, outro sonho, eu sempre sonhei ser prefeito da minha cidade.
Então esse é um sonho que eu carrego comigo, mas ainda não posso falar sobre isso. Acho que oficialmente isso só uma convenção lá para frente. E com a decisão do grupo político, o grupo político de Paraíba do Sul precisa se organizar, né, precisa definir mesmo aqui uma candidatura forte para que a gente consiga vencer as eleições. Eu não vejo um bom governo hoje, na avaliação regular para ruim, hoje o governo da Deise, bom para se disputar uma eleição, mas ao mesmo tempo que você tem uma prefeita que não vai bem, todo mundo quer ser candidato. Você quer ver se o prefeito está bom na cidade? Vai lá em Miguel Pereira e vê se alguém quer disputar com o André Português. Não aparece candidato. Vai em Areal ali para ver se tem candidato se colocando para ser oposição. Não aparece. Aqui em Paraíba do Sul já tem uns 8 que querem ser candidato. Isso é sinônimo de quê? De que a gestão não está indo bem. Então, mas para que se ganhe a eleição, e eles talvez administrar não estão conseguindo administrar igual causaram a expectativa, eles sabem fazer a eleição do passado, a eleição dos investimentos altos, o gasto grande de campanha, da maneira que você sabe como é que fazem a campanha em Paraíba do Sul. Eles sabem fazer isso. O Rogério sabe fazer essa maracutaia para vencer a eleição. Então, eu acho que os grupos políticos precisam se organizar em Paraíba do Sul, entender de verdade quem tem capacidade para vencer ela ou não vencer. Se continuar todo mundo numa vaidade grande de dividir todo mundo, dá a possibilidade maior dela que é a máquina vencer as eleições, porque vai utilizar do maior empregador da cidade. A verdade é que quem é prefeito e não quer desenvolvimento, não quer indústria, não quer empresa aqui para poder empregar as pessoas, ela quer de verdade que as pessoas continuem se mantendo a reboque da prefeitura. Você mantém o povo ali sustentado no cargo comissionado e nas vagas do município e está todo mundo debaixo do cabresto. Está todo mundo ali. As pessoas não se atentaram às vezes para ver isso tudo. Mas eu quero, de verdade, com que a cidade ela possa ter outras possibilidades. Eu quero depois vencer uma reeleição, se eu for prefeito aqui, falando assim, eu não dependi do voto dos funcionários da prefeitura. Eu ganhei na máxima pela política macro que eu fiz. Acho que é esse olhar que está faltando para a cidade. É deixar esse varejo de lado e atacar para o macro, para coisa grande, para pensar em objetivos de verdade que vão fazer a vida das pessoas mudar. É isso que acho que precisa ser respeitado no processo político, de verdade fazer política pública que vai ficar. O prefeito tem que entender que ele tem que passar e deixar legado. Ele não pode achar que só o legado vai ser a limpeza e o jardim bonito da cidade. Isso é importante, mas isso é um mínimo. Isso é um mínimo que um prefeito tem que fazer. Isso é obrigação do prefeito. Ele precisa deixar um legado que vai de verdade impactar na vida das pessoas. Você vai dizer, olha só, depois que esse governo passou, eu fiquei empregada. Nunca mais fiquei dizendo, esse governo passou, eu me formei. Esse governo me deu a oportunidade de ser o cara que capina o terreno e me tornar um doutor. Esse governo me deu a oportunidade de conseguir o primeiro emprego para minha filha, de conseguir de verdade salvar a vida de um familiar meu para um atendimento de saúde. Esse governo foi o governo que deu de verdade a possibilidade da mulher sul-paraibana dizer que tem uma política pública para as mulheres. Esse governo está entregando para as pessoas mais humildes qualidade de habitação, está entregando para essas pessoas dinheiro no bolso, está entregando para essas pessoas políticas públicas que de verdade são sociais e que vão fazer com que as pessoas possam ter impacto na sua vida daqui para frente. E eu não estou vendo isso. Eu estou vendo já se passar esse governo uma gastança milionária de muitos recursos, pagamento de dívidas para trás, que era no marido dela, que era para ele pagar do dinheiro do bolso dele. E a gente sabe que ele tem condições de pagar. Todo mundo aqui assistiu o Fantástico no momento que eles foram presos. E ele confessou numa ligação telefônica dizendo que recebia R$1 milhão por mês de propina. Sendo que ele ficou, sei lá, mais de 10 anos no teto. Quanto que dá isso? Pega esse patrimônio dele todo, leilou e paga essa dívida do município de Paraíba do Sul, que são 240 milhões. Pô. É isso que ela precisa ajudar a cidade. Não é pegar o dinheiro que está sendo aplicado agora, que foi custo de muito suor, de muito trabalho, lá para trás, para se conquistar esse dividendo dos royalties. Pode falar o que for do Alessandro, mas essa conquista foi dele. E foi trabalhoso, um trabalho com um grupo de juristas que tiveram que fazer um trabalho para a região aqui e criar a possibilidade de Paraíba do Sul receber uma receita que não existia. De uma receita nova, de um dinheiro novo. É disso que a cidade precisa atrair cada vez mais dinheiro novo para o município. E não ficar pagando dívida. A preocupação deles é sair desse governo com a dívida deles zerada. E aí depois eles escolhem de novo o desafio deles, onde eles vão querer morar de novo. Que eu tenho certeza que não vai ser aqui em Paraíba do Sul. Mais uma vez eles vão dar um tchau, vai morar em Florianópolis, vai morar no sei onde, ou não. Eu tenho a minha vida financeira restabelecida. Eu escolhi fazer minha casa aqui, morar aqui. Minha família é daqui, criar aqui. Minha esposa mora aqui. Eu fiz ao contrário. Eu escolhi viver em Paraíba do Sul. Eu não preciso viver em Paraíba do Sul para poder pagar a dívida do meu marido, para poder cumprir
prisão domiciliar. É muito diferente. É esse comparativo que as pessoas precisam fazer. É dessa política pequena para a política grande. É disso. E antes mesmo de ser candidato, é deixar essa reflexão para as pessoas, porque não existe candidatura ainda, isso eu quero deixar muito bem claro. E não sei também se serei candidato, mas continuarei sempre com essa minha opinião e com esse meu jeito de ser. Entendi. Bom, a gente está finalizando aqui o nosso podcast. Quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. E espaço aberto aqui para você fazer suas considerações antes da gente terminar. Gente, quero agradecer aqui primeiramente ao Lúcio, a você, Tatila, a todos aqui do Cidade em Foco, meu amigo Cosme que está aqui assistindo. Agradecer a vocês por essa oportunidade de falar. A gente sabe a maneira com que esse governo lida, e eu converso muito com os servidores municipais e com muitas pessoas, e muitas pessoas têm medo. Pô, Canelinha, não posso tirar uma foto contigo, senão vão me mandar embora. Pô, Canelinha, eu não posso te cumprimentar aqui, porque senão vão cancelar o meu alvará. Pô, Canelinha, eu não posso falar contigo na rua, porque minha mãe vende pipoca e vão tirar a licença dela para poder trabalhar. E vocês estão aqui dando liberdade, estabelecendo de verdade a liberdade de imprensa para alguém falar a quem questiona e quem tem coragem para poder enfrentar esse governo que é covarde, que faz de verdade com que pessoas tenham medo. Ser governado por quem você tem medo é muito ruim. E eu quero de verdade um dia poder libertar essas pessoas desse medo. Esse medo não pode fazer parte de uma cidade que quer ser feliz, que quer crescer, que quer se desenvolver, que tem apelo cultural, que tem artistas fantásticos, que tem desportistas fantásticos aqui no município, que tem história, que tem condições de verdade de trazer para Paraíba do Sul visibilidade nacional, de fazer com que a cidade aqui seja importante para o país. E a gente está vivendo há tempos do passado, onde as pessoas ainda estão até hoje se preocupadas num posto de executivo, a lá coronel que manda, nas pessoas e fala com que as pessoas o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Nós somos livres para poder escolher em quem a gente quer votar. Nós somos livres para poder fazer as nossas decisões valerem. E a população de Paraíba do Sul tem que fazer valer a vez dela, a voz dela, e vencer o medo. Quem não vence o medo não chega a lugar nenhum. O cara, para poder vencer na vida, ele tem que acreditar, tem que lutar, tem que persistir, não pode se entregar, porque a partir do momento que se entrega, aí acabou. É isso. Entendi. Obrigado mais uma vez, Canelinha. Obrigada a você que esteve conosco. Hoje nós conversamos com o Júlio Canelinha. Aproveita para poder compartilhar esse nosso podcast para todo mundo aqui de Paraíba do Sul e da nossa região. E a gente volta em breve com mais entrevistas. Tchau, tchau. I was walking out one evening